seja lá o que for, do que em relação ao pobre que ganha um salário mínimo. E aí que vem a desigualdade, né? Por exemplo, os Estados Unidos têm uma margem média, né, de mais ou menos 27% de impostos sobre o consumo. E sobre bens e propriedades, 50% do orçamento ou da arrecadação vem exatamente dos mais ricos. E aí que a gente começa a perceber que a gente tem uma desigualdade tributária no Brasil. Significa dizer que quem ganha muito pouco paga o mesmo imposto daquele que ganha muito mais. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma série de vantagens e anistias fiscais, ou sequer impostos que nem são cobrados, por exemplo, sobre iates, lanchas, helicópteros, jatinhos. Então, tudo isso vai criando uma desigualdade orçamentária. E nos últimos 30 anos, vai e vem governo, aconteceu com mesmo Sarney, Fernando Henrique Cardoso, antes dele o Collor, Itamar, os dois primeiros governos do Lula, os dois governos da Dilma, né, que inclusive foi interrompido, o governo do Temer, ou mesmo Bolsonaro, ninguém conseguiu fazer aprovar essa reforma. Até que esse terceiro mandato do Lula, principalmente com o ministro da Fazenda, que é quem cuida da economia, o Haddad, ele fez uma grande articulação, chamando inclusive partidos de oposição. Né? Então, vocês devem ter visto, ontem mesmo, deu uma briga entre Bolsonaro e o governador aqui de São Paulo, o atual, que é o Tarcísio. Porque o partido do Tarcísio, chamado Republicanos, resolveu apoiar essa reforma. Né? Enquanto que o PL, que é do Valdemar Costa Neto, e onde também o Bolsonaro é filiado, no final das contas, foi contra. E teve um bate-boca, né? Porque o Tarcísio, enfim, nos últimos 2 dias, ele foi convencido em Brasília pelo ministro Haddad de que essa reforma, ela talvez não seja mais perfeita, mas ela precisa ser feita, né, no final das contas. Né? Então, o Haddad, né, de uma forma mais técnica, inclusive o relator do projeto é do partido do Republicanos, né, dentro da Câmara, então foi um projeto que não é necessariamente do PT, é um projeto de Estado, não de governo, exatamente visando as gerações futuras, visando uma arrecadação mais justa e reduzindo a quantidade de impostos para apenas 2, né? Um federal, outro estadual, e claro que isso traz alguns problemas que daqui a pouco a gente vai discutir sobre como que esses impostos vão ser divididos, compartilhados entre estados e municípios, mas isso é uma outra discussão, e até que nesse ponto a direita tem, a extrema-direita, inclusive, tem algum quê de razão em fazer algumas contestações. Mas o que aconteceu? Né? O governo Lula se aproveitou de um cenário em que todo mundo, gregos e troianos, gente de esquerda, de direita, todo mundo é a favor de uma reforma tributária. Né? Enfim, todos que têm um mínimo de consciência e sã consciência sabiam que era necessário mudar o sistema de tributação, uma vez que o que está em vigor até hoje ele é extremamente injusto com os mais pobres. Então, esse clima, né, de haver a necessidade de uma reforma acabou contaminando mesmo os partidos opositores. Então, foi o caso, por exemplo, do PL, a gente tem mais ou menos 99 deputados do PL, 20 traíram o partido, né, e votaram a favor da reforma. O PSD do Kassab, praticamente inteiro, 34 votos, salvo engano, mais ou menos dessa margem, eles têm 40 deputados, mais ou menos, 34 votaram a favor. Mesmo republicanos, o Tarcísio também tem mais ou menos 44, 45 deputados, 41, 40 também votaram a favor. O MDB também votou em peso nessa reforma. Então, isso mostra que o governo Lula se saiu vitorioso, junto com o ministro Haddad, e mesmo Arthur Lira, né, que é um político conservador, e ainda assim houve uma aliança de partes antagônicas, né, do espectro político a favor dessa reforma. Os únicos que foram contra foram os bolsonaristas. Não exatamente por deterem uma racionalidade contra a reforma tributária, mas pelo simples fato de serem contra o PT. Né? Essa é a bem da verdade. Ontem nós vimos o próprio ex-presidente Bolsonaro numa convenção ao lado de Tarcísio dizendo que não valeria aprovar esse projeto simplesmente porque era do PT. E a gente vai vendo o que é uma oposição burra, irracional e estúpida. Né? Ou seja, não pensa no Brasil, pensa nos próprios interesses, em valores morais absolutamente vagos, né? Deus, pátria, família, enfim. E certamente esses valores não vão resolver a desigualdade tributária aqui no Brasil. Outros partidos, né, que têm pessoas de direita, né, mais estudadas e mais comprometidas com os interesses nacionais, que é o caso do MDB, que é o caso do PSD, o caso
de alguns membros do PL, inclusive, né, que é o partido do Bolsonaro, do Republicanos, como citei aqui, entre outros partidos de centro-direita, e que têm deputados minimamente estudados e comprometidos, né, com os interesses nacionais, votaram a favor. Bom, então, a primeira etapa foi aprovada dentro da Câmara, né, além do arcabouço fiscal que já havia sido aprovado, a reforma tributária ela foi essencial, exatamente porque ela vai começar a tributar, principalmente os mais ricos, produtos que antes de uma tributação menor ou irrelevante, como cigarro, bebidas, a compra de automóveis de luxo, apartamentos extremamente caros e não populares, enfim, os ricos vão começar a pagar mais impostos.